Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo, livro Caminho a Cristo, capítulo 4. Abra o coração a Cristo. Antes de iniciarmos, só lembrar os irmãos, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like, para a gente voltar a crescer o canal, voltar a alcançar mais pessoas, para que a gente possa pregar o Evangelho cada vez para mais gente. Lembrando, eu só vou ler alguns trechos que eu destaquei desse capítulo. Recomendo a todos, leiam o capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia. Vamos lá. Caminho a Cristo, capítulo 4. Abra o coração a Cristo. As condições para obter misericórdia de Deus são simples, justas e razoáveis. O Senhor não requer de nós atos penosos a fim de que alcancemos o perdão dos pecados. Não precisamos empreender longas e cansativas peregrinações, nem praticar duras penitências a fim de recomendar a nossa alma ao Deus do céu expiar nossas transgressões. Mas o que confessa o seu pecado e os deixa, alcançará a misericórdia. Aqui está o segredo para alcançar a misericórdia de Deus, para ter acesso à salvação. Aquele que se achega verdadeiramente a Cristo, isso aqui é a base. Confessa os pecados e os deixa. Não é fazer jejum de redes sociais, jejum disso, ou não. Confessar os pecados e deixá-los. Não é uma peregrinação, eu vou daqui até sei lá onde, de joelhos, ou vou andando 100 quilômetros, cidades distantes. Nada disso. Confessar os pecados e os deixar. É isso que nos coloca, que nos traz acesso à misericórdia de Deus. Os que humilham ainda a alma perante Deus, reconhecendo sua culpa, não cumpriram ainda a primeira condição de aceitabilidade. Só para ver se eu não falei errado, os que não humilharam ainda sua alma perante Deus. Aqueles que ainda não se humilharam perante Deus, aqueles que ainda não tiveram um encontro genuíno com Cristo, de reconhecer a nossa miséria, reconhecer que o Senhor tudo faz por nós e para nós, esses que não se humilharam ainda diante do Deus dos céus, ainda não alcançaram, não atingiram esse primeiro passo para alcançar a misericórdia, que é se humilhar perante Deus. Se não experimentamos ainda aquele arrependimento do qual não há arrepender-se e não confessamos os nossos pecados, com verdadeira humilhação de alma e contrição de espírito, aborrecendo nossa iniquidade, nunca procuramos verdadeiramente o perdão dos pecados. E se nunca buscamos a paz de Deus, nunca encontraremos. Se eu não tenho esse verdadeiro arrependimento, se eu não confesso os meus pecados, qualquer palavra aqui. Nunca procuramos verdadeiramente perdão de Deus. É muito comum, no final de várias orações, o irmão com certeza já viu isso na igreja. Senhor, perdoa os nossos pecados. Não é falar na oração, Senhor, perdoa os nossos pecados. Verdadeiramente e individualmente, porque isso daí não dá para fazer coletivamente na igreja da forma como deve ser feito. Nos humilharmos diante do Senhor, confessarmos os nossos pecados verdadeiramente. Senhor, eu fiz isso, por favor, me perdoa, e me afastar daquilo. Senhor, eu cometi adultério. Senhor, eu pratiquei masturbação. Senhor, não importa. Senhor, eu matei. Senhor, eu roubei. Confessar verdadeiramente e não praticar mais aquilo. Mas o que acontece é que muitos de nós estamos tão acostumados com a oração coletiva, em que no final parece que é uma reza, que todo mundo fala aí, Senhor, perdoa os nossos pecados. E aí pronto, acha que é assim. E não é assim. É uma verdadeira confissão, um verdadeiro arrependimento. Não existe o arrependimento por atacar. Senhor, perdoa os meus pecados. Quais pecados que você está arrependido? O que você está fazendo para realmente demonstrar esse arrependimento se você continua praticando as mesmas coisas?
A única razão porque não temos a remissão dos pecados passados é não estarmos dispostos a humilhar o coração e cumprir as condições apresentadas pela palavra da verdade. Eu e você só não seremos perdoados se nós não confessarmos os nossos pecados, se não tivermos verdadeiro arrependimento, se continuarmos acariciando os pecados, se continuarmos nas mesmas práticas, não tem como haver perdão. O Senhor está disposto a dar todo o perdão de qualquer pecado que seja, desde o maior até o menor dos pecados. E sim, eu já falei, acho que nos vídeos anteriores, existe sim pecadinho e pecadão, né? Vamos dizer assim. Existem graus de pecado, sim, e o Senhor está disposto a perdoar qualquer que seja. Eu ouso arriscar, talvez eu esteja errado e os irmãos podem me corrigir nos comentários, que até o pecado contra o Espírito Santo, se houver um verdadeiro arrependimento, que não provém de nós, é a atuação do Espírito Santo em nós. Então, se ele atuou em nós, para nós nos humilharmos, para nós nos arrependermos e nós fizermos isso, então há perdão para esse pecado também. Mas tem que haver o genuíno arrependimento, a verdadeira mudança de vida. A confissão de pecados, quer pública, quer privada, deve ser de coração, expressa francamente. Não deve ser obtida do pecador à força de insistência. Não deve ser feita de maneira negligente ou fogasa, nem extorquida dos que não reconhecem o abominável caráter do pecado. Independente da confissão do pecado ser público ou privado, e aqui não quer dizer aquela oração, Senhor, perdoa os nossos pecados. Se tiver um pecado assim, claro, Senhor, perdoa-nos. A igreja falou como um todo, Senhor, perdoa-nos porque nós negligenciamos nesse ponto. Vamos supor que um determinado sábado, lição de escola sabatina, é perguntado lá, quem estudou a lição essa semana? Ninguém estudou. Senhor, perdoa a nossa falta de não termos tido a comunhão de vida contigo durante essa semana. Mostrar o pecado, falar e que seja algo de fato de coração, uma coisa que machuca, uma coisa que dói por ter feito aquilo. Não é porque é protocolar, não, eu preciso pedir perdão por esse pecado, porque é um pecado. Não é extorquido, você tem que pedir perdão, você tem que se arrepender, não. Tem que ser algo que provém do coração, uma coisa que vem genuinamente do poder de Deus atuando em nós. A confissão, que é o desafogo do íntimo da alma, achará o caminho ao Deus de infinita piedade. A confissão verdadeira tem sempre caráter específico e faz distinção de pecados. Não é um pecado por atacado, não é perdão por atacado. Senhor, perdoa os quais? Exatamente, quais? É distinguir. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Estes podem ser de natureza que devam ser apresentados a Deus unicamente. Podem ser faltas que devam ser confessadas a pessoas que por elas foram ofendidas, ou podem ser de caráter público, devendo então ser confessados com a mesma publicidade. E aqui está um ponto interessante. Quando nós vamos confessar o nosso pecado, e a Bíblia deixa claro isso, existem duas formas de confessar pecado. A primeira, a Deus, e todos devem ser confessados dessa maneira. A segunda, para a pessoa que eu ofendi, ou publicamente, se foram pessoas que eu ofendi. Vamos supor que nós não, vamos lá, eu vou colocar aí no exemplo, vamos supor que eu conheço o irmão, a gente trocou dinheiro, irmão, eu estava precisando de troco, estava com uma nota de 100, o irmão deu 110, e eu vi que tinha 110 e não devolvi. Esse pecado tem que ser confessado também para a pessoa e reparar as coisas que eu fiz. Irmão, está aqui de volta o seu dinheiro, me perdoa. E confessar a Deus. Um pecado público, um escândalo, um escárnio, um tesoureiro de uma igreja que desviou dinheiro, vamos dizer assim. Nunca ouvi falar de um caso assim, mas como eu acabei de dar um exemplo de dinheiro, desviou o dinheiro da igreja por algum motivo.
Então, confessar o seu pecado diante da igreja e a Deus também. Toda confissão, porém, deve ser definida e sem rodeios. Não é ficar dando desculpas. Vi em algum, acho que foi no Instagram, um negócio disso. Um homem para pedir desculpa. Aí tinha lá homem assim, tinha um tracinho assim, circulava desculpa. Aí tinha mulher assim, vinha assim, até pedir desculpa. Como se fosse enrolando, mas é uma coisa tão dolorida pedir desculpa. É uma coisa tão difícil pedir desculpas. Pedir o perdão de alguém. Mas tem que ser feito desta forma, sem rodeios, direto ao ponto. Meu irmão, me perdoa porque eu fiz isso. Senhor, me perdoa por conta desse meu pecado. Reconhecendo justamente os pecados dos quais sois culpados. Quando nós queremos começar a dar desculpas, é sinal que nós não estamos arrependidos, sinal que nós não estamos querendo reconhecer aquilo que fizemos, e nós precisamos reconhecer o nosso pecado, seja para com o nosso irmão, seja para com Deus. Devemos ir direto ao ponto. Senhor, me perdoa por isso, meu irmão, me perdoa por isso. E nos afastarmos disso, não pecar mais. Nos dias de Samuel, os israelitas apartaram-se de Deus, estavam sofrendo as consequências do pecado, pois haviam perdido a fé em Deus, deixado de reconhecer seu poder e sabedoria para governar a nação, perdido a confiança em sua capacidade de defender e reivindicar sua causa, volveram costas ao grande Rei do universo, desejando ser governados como as nações ao seu redor. Para encontrar paz, fizeram esta definida confissão: a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Quando Samuel era juiz, foi o último juiz, Samuel, o povo não queria mais ser governado pelo rei Deus, porque Deus era o governante da nação israelita. Eles não tinham um rei. E agora, eles sabendo que estavam cheios de pecados, que viviam daquela maneira lastimável a qual eles estavam vivendo, abandonando os caminhos do Senhor, caindo na idolatria, eles veem as nações ao seu redor e veem que elas têm os seus reis. E aí eles pedem para Samuel que querem um Deus. E agora eles reconhecem: estamos acrescentando mais esse pecado aos nossos pecados. O pecado de querer um rei ao invés de Deus governando nossa nação. Importava que confessassem justamente o pecado do qual tinham sido convencidos. A ingratidão oprimia-lhe a alma, separando-os de Deus. Olha só. A ingratidão oprimia-lhe a alma, separando-os de Deus. Que ingratidão? A ingratidão quando nós não confessamos o nosso pecado, oprime a nossa alma. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós sabemos quem é Deus, quando nós sabemos que precisamos confessar nosso pecado e nos arrependermos verdadeiramente, nos afastarmos dele. Quando sabemos disso e não fazemos, então nós estamos nos oprimindo, estamos sendo ingratos para com Deus. A confissão não será aceitável a Deus sem o sincero arrependimento e reforma. Sem se arrepender, sem reformar. Arrependimento é a tristeza de ter feito aquilo. Reforma, buscar mudar as coisas que eu preciso fazer para que não faça aquilo novamente. Se eu não tenho arrependimento, ou se eu não mudo minha vida para que eu não cometa mais aquele pecado, não é uma confissão genuína, não é uma confissão aceitável a Deus. Como é que você está confessando se você não se arrepende, se você quer continuar fazendo? Ou se você até fica triste, ou sabe que é ruim, não quer fazer de novo, mas não muda nada em você para não fazer novamente. Se nós continuamos no pecado, a confissão não é aceitável a Deus. Por mais que eu faça confissão direta, sem desvio, Senhor, me perdoa por isso, mas se eu continuo praticando aquilo, se eu continuo acariciando aquele pecado, se eu não mudo minha vida para que eu não faça mais aquilo, a confissão não foi aceitável. É preciso que haja decisivas mudanças na vida. Tudo que seja ofensivo a Deus
tem de ser renunciado. O que é ofensivo a Deus? Não sei o que está ofendendo a Deus na sua vida, o que você tem feito, mas aquilo que eu tenho feito é aquilo que eu procuro mudar. Temos que olhar para nós mesmos e não olhar para o mundo. Porque, olha, o irmão tal lá. Normalmente o pecado do adultério acaba sendo mais fácil. A gente pega e fala, nossa, irmão lá adulterou, ó. E continua ali meio estranho. Nós temos a tendência a ficar olhando para o pecado dos outros, em vez de olhar para nós mesmos e vermos o que tem nos afastado de Deus. O que precisamos renunciar que tem nos afastado de Deus. O que você precisa renunciar? Precisamos olhar para a nossa vida verdadeiramente com olhos analíticos e ver o que precisa ser mudado. Este será o resultado da genuína tristeza pelo pecado. A obra que nos cumpre fazer da nossa parte é nos apresentada claramente. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a humildade de vossos atos e diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Precisamos nos lavar do sangue do Cordeiro para sermos purificados. Precisamos tirar esse mal que entrou nas nossas vidas. E precisamos parar de continuar fazendo esse mal. Quando o pecado embota as percepções morais, o transgressor já não discerne os defeitos de seu caráter, nem reconhece a enormidade do mal que cometeu. Quando o pecado embota as percepções morais, ou seja, quando o pecado não nos permite ver o dano moral que isso tem feito nas nossas vidas, nós já não conseguimos saber o certo, o errado, nós já não conseguimos discernir o quão mal aquilo é. A menos que se renda ao poder persuasivo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo vem tentando persuadir-nos, tentando fazer com que mudemos de vida, tentando fazer com que abandonemos os pecados, tentando fazer que nós enxerguemos aonde estamos desviando. Suas confissões não são sinceras e permanecem em parcial cegueira quanto aos seus pecados. Quando nós resistimos o poder persuasivo do Espírito Santo, permanecemos na cegueira. Suas confissões não são sinceras e ferventes. Não tem uma confissão genuína. É uma confissão protocolar, uma confissão apenas da boca para fora. Cada reconhecimento de seu pecado acrescenta uma desculpa em justificação do seu procedimento. E a gente pode voltar lá, Adão e Eva. Deus chega para Adão, Adão, o que foi que você fez? A mulher que tu me deste. Desculpa pelo pecado. Muitas vezes nós estamos errando aqui nesse ponto. Colocamos desculpas pelo nosso pecado, em vez de reconhecer que a falta é nossa. Senhor, eu fiz isso, me perdoa. E não colocar, ai, mas o lugar que eu vivo, ai, mas a forma como eu fui criado, ai, mas estava tudo tão difícil. Não importa. Não coloque desculpas para continuar pecando. Independente de onde você mora, independente de como é dentro do seu lar, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua escola, no seu trabalho. Nada é desculpa para pecar. Declarando que não fossem certas circunstâncias, não teria praticado este ou aquele ato pelo qual está sendo reprovado. E muitos de nós colocamos desculpas para o nosso pecado, em vez de reconhecer e mudar de vida. Quando o Senhor os interrogou do seu pecado, Adão respondeu, lançando a culpa em parte sobre Deus e em parte sobre sua companheira. Até Deus Adão culpou, né? Porque é a mulher que tu me destes. Primeiro Deus que me deu essa mulher e depois a própria mulher. A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. A mulher lançou a culpa sobre a serpente, dizendo, a serpente me enganou e eu comi. Por que fizestes a serpente? Por que lhe permitistes entrar no jardim?
Estas eram as perguntas que transpareciam das palavras com que procurava desculpar seu pecado. Será que nós estamos tentando desculpar nosso pecado diante de Deus? Senhor, mas eu me masturbo porque quando eu era pequeno alguém introduziu essa prática na minha vida. Senhor, mas eu desviei o troco que eu recebi a mais, eu não devolvi, mesmo vendo que tinha mais, porque eu tenho poucas condições financeiras, Senhor, isso daqui vai fazer falta para mim. Qual é a desculpa que estamos dando para pecar? O espírito de justificação própria originou-se no pai da mentira e tem sido manifestado por todos os filhos e filhas de Adão. Confissões dessa ordem não são inspiradas pelo Espírito Divino. As confissões genuínas são inspiradas pelo Espírito Santo trabalhando em nossa vida. As que não são, as que são da boca para fora, as que são cheias de desculpas, provém do pai da mentira. O arrependimento verdadeiro levará o homem a suportar ele mesmo sua culpa e reconhecê-la sem engano nem hipocrisia. O arrependimento verdadeiro levará o homem a suportar ele mesmo a sua culpa. Senhor, eu pequei por culpa minha. Não há nenhum fator externo que me fez pecar. A culpa é minha. Eu caí. Me perdoa, Senhor. Os exemplos que a palavra de Deus nos apresenta de genuíno arrependimento e humilhação revelam um espírito de confissão em que não há escusa do pecado, nem tentativa de justificação própria. A palavra nos mostra que não há justificativa para o pecado. Por que eu e você estamos querendo justificar o nosso pecado? Por que eu e você temos essa luta de reconhecer que temos pecado, que temos errado, que temos falhado e que precisamos mudar de vida? Paulo não procurava desculpar-se, pintava seus pecados nas cores mais negras, não procurava atenuar sua culpa. Assim, esse pecado aqui eu peguei aqui, mas não é tão grave assim. Não, é terrível. Não importa o que seja. O pecado é terrível. Independente dos graus de pecado, o pecadão ou o pecadinho, todos excluem da eternidade. Eu furtei 10 centavos, excluído da eternidade. Eu furtei R$1 milhão, excluído da eternidade. Não importa a diferença do pecado, não importa qual o pecado. Se não houver confissão, genuíno arrependimento, mudança de vida, é a exclusão da eternidade. É uma escolha nossa de fazermos e buscarmos o Senhor. Falar, Senhor, eu não estou conseguindo mudar isso, eu não estou conseguindo me arrepender disso. Senhor, faz essa obra em mim, porque não é uma obra minha, é o arrependimento. É uma obra de Deus em nossas vidas. O Senhor faz tudo, mas se eu não permito que o Senhor trabalhe, Ele não pode trabalhar, Ele não vai forçar a gente. Como a gente viu nos textos anteriores aqui, não é uma confissão forçada. Deus não vai nos forçar. Não vai impor, você tem que se arrepender, você tem que se confessar o seu pecado. Não. Tem que ser algo que nós buscamos. É 100% do esforço humano. E aí o divino vai fazer aquilo que nós somos incapazes de fazer. Nosso último texto de hoje. O coração humilde e contrito, rendido pelo arrependimento genuíno, apreciará algo do amor de Deus e do preço do Calvário. E como um filho confessa sua transgressão a um pai, a um amante pai, assim trará o verdadeiro penitente todos os seus pecados a Deus. Como um filho confessando ao pai que ama. E está escrito, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor deseja purificar nossa injustiça. O Senhor deseja que nos entreguemos verdadeiramente. E agora cabe a mim e a você abrir o nosso coração a Cristo, mostrar o verdadeiro
arrependimento, confessar as nossas falhas, não desculpar as nossas falhas, ir direto ao ponto, fazer aquilo que cabe a nós, para que o Espírito Santo trabalhe naquilo que é impossível a nós. Que o Senhor trabalhe na minha e na sua vida no sentido de que possamos verdadeiramente confessar os nossos pecados, arrepender dos nossos pecados e reformar a nossa vida para que vivamos em novidade de vida, para que a frase de Paulo seja uma máxima, seja uma realidade na minha e na sua vida. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em ti. Quando permitimos que Ele assim o faça. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem algum outro ponto queira comentar para a gente crescer e estudar junto, deixa nos comentários. Pedido de oração também, deixa nos comentários, que eu vou estar lendo, respondendo e orando por todos. Os irmãos, lembrando, se inscrevam no canal, chegou até aqui e não inscreveu, para que a gente possa levar essa mensagem adiante. Convido os irmãos puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Pai amado, Deus eterno, graças, Senhor, por mais esse dia de vida. Obrigado, Pai, porque mais uma vez temos a oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Pai querido, que mensagem poderosa para nós. Pai amado, por favor, venha trabalhar em nossas vidas, Senhor. Pai amado, por favor, venha nos ajudar a termos uma confissão genuína, Senhor, um verdadeiro arrependimento das nossas faltas, uma mudança de vida, Senhor, que possamos reformar a nossa vida, afastar tudo aquilo que nos leva a pecar, Senhor amado, reconhecermos verdadeiramente o nosso pecado, Senhor amado. Precisamos da Tua ajuda nesses pontos, Senhor, porque por nós mesmos nós iríamos ficar rolando na lama do pecado e achando muito bom. Mas nós sabemos que é ruim, nós sabemos que é mal e queremos fazer a Tua vontade, Senhor, por favor. Nos ajuda, nos conduz, converte o nosso coração a Ti, Senhor amado. Faz a Tua obra em nós, Senhor. Faz aquilo que é impossível a mim e os meus irmãos fazerem por nós, Senhor amado, por favor. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Pai amado, e Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.